Eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês. Esse ambiente que estamos enfrentando atualmente, me parece que é um ambiente que veio para selecionar. O que me aparenta é que a situação que vivemos hoje só será vencida com duas características fundamentais: força e adaptabilidade. Somente os fortes e os adaptáveis conseguirão sobreviver nesse ambiente, que me parece que estamos enfrentando uma seleção natural, que agora vamos dizer assim, do reino dos animais, onde predadores e presas lutam todos os dias, buscando adaptar-se e serem mais fortes que o seu opositor. Hoje é isso que os nossos casamentos estão exigindo de nós: força e adaptabilidade. Porque se não for forte e adaptável, certo? Você vai divorciar. Se você é um empresário e você não for forte e adaptável, não aprender como é que se vende nesse novo modelo, como é que se comunica com o seu cliente, como é que se entrega, você vai falir. Na fé, quanta gente que achávamos que era muito mais forte do que nós. Aliás, eu aprendi que quando nós chegarmos no céu, nós vamos ter 3 surpresas. A primeira vai ser essa: cheguei, caramba, não é que eu entrei? Glória a Deus. Segunda surpresa que nós vamos ter no céu: você. Nossa, estou surpreso. E a terceira surpresa: cadê fulano? Não veio, foi encontrar com o chifrudo. Certo? Também só os fortes e adaptáveis. É uma adaptação para assistir um culto em casa em menor número, mascarado. Parece o culto do Zorro. Somente os fortes e os adaptáveis vão sobreviver nesse novo modelo de ter todo mundo dentro de casa, com pouco dinheiro. Que antigamente o marido ficava em casa um período, nas férias, tinha recebido um dinheirinho. Agora mandou o cara para casa sem dinheiro e com a perspectiva de voltar sem emprego. E para isso nós vamos precisar de algo muito importante: ampliarmos a nossa visão. A Bíblia diz que se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo, irá para a luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso, andará em trevas. E ele diz que ainda tem uma coisa pior: cuidado para que a luz que há em ti não sejam trevas. Olha o que ele está dizendo. Tem algo pior do que andar em trevas. É andar em trevas sem saber. Certo? Então, se seus olhos forem bons, se você consegue enxergar as coisas boas, as ações que podem te levar para uma nova fase da vida, certamente você leva a sua vida, seu negócio, seu casamento, sua família para a luz, para viver o incrível, o sensacional, o extraordinário. Em que ambiente? Nesse ambiente que nós estamos. Porque, preste atenção, nós não somos movidos por aquilo que está ao nosso redor. Quem governa a nossa vida é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. É Ele que está à frente dos nossos negócios, da nossa fé, da nossa família, do nosso casamento. Senão não vai. Os céus não estão em crise, não tem Covid. Você que é profeta, já teve notícia de um anjo contaminado? Lá continua tudo legal, certo? E Jesus é um colono que quando veio para essa terra, veio trazer a cultura dos céus, para mim e para a sua casa. Então meu casamento está muito melhor do que antes da pandemia.
Sim, minha situação financeira também. Minha fé também. O único que está ruim que eu conheço é o Satanás. Aliás, esse dia eu estava num culto, deu um problema no som, uma pessoa falou, o inimigo. Eu falei, ó, se está no culto, não vem comigo. Foi você que é seu visitante. Amplie sua visão, para se olhar para o seu marido como o melhor homem do mundo, mas não é. Isso é fé. O firme fundamento das coisas que não se vê. Mas se esperou, como é que você está feliz e nada mudou ainda na sua vida? A grande guerra e a grande batalha, gente, continua sendo trevas e luz. O reino das trevas contra o reino da luz. As trevas representando a ignorância e a luz representando o conhecimento. À medida que a palavra de Deus e o conhecimento, a vida é mais ou menos assim. Lembra dos nossos ancestrais? Vamos voltar um pouco aqui, né? Vamos lembrar os nossos ancestrais. Todas as vezes que escurecia para os nossos ancestrais, eles eram obrigados a se abrigar. Lembram disso? Porque todas as tarefas eram diurnas. Porque todas as vezes que as trevas chegavam, eles tinham que se abrigar para se proteger dos predadores, para se manterem seguros. Então escureceu, a vida parava. Sim ou não? Sim. Só que aí eles descobriram o fogo. E quando descobriram o fogo trouxe luz. E aí agora eles poderiam ter alguma atividade no escuro ou à noite, sim ou não? Desde que ela estivesse ao redor do fogo. Porque o fogo deu a eles alguma liberdade, ainda que fosse de alguns metros. Mas eles se desenvolveram. E desenvolveram uma tochazinha. E agora com aquela tocha, eles tinham um fogo móvel e não mais estático, que dava a eles a possibilidade de ir um pouquinho mais longe até a tocha apagar. Mas com o tempo eles desenvolveram e criaram o combustível. E o combustível disse para eles: enquanto você tiver combustível, você vence as trevas. E agora você pode ir muito mais longe. Hoje nós ainda temos pessoas vivendo ao redor da fogueira. Uma iluminação estática, extremamente limitada. E não tem problema não, se a fogueira é o suficiente para você, viva essa vidinha. Entendeu? Mas tem gente que já encontrou a tocha e já está conseguindo ir um pouquinho mais. Mas tem gente que tem combustível. E gente que tem combustível, as trevas não vão te paralisar. Porque a luz que você carrega, ela rompe as... Então, querido, o mundo é tenebroso, mas eu tenho luz. Pastor, não apaga porque não é minha. É igual a lua, que não tem luz própria e só reflete a do sol. Então nós estamos no momento de vivermos o incrível, o extraordinário, o sensacional. Entendeu? É isso que eu estou motivando as pessoas. Se divertir, porque a vida é uma só. Hebreus 9:27, o homem morre uma vez, vindo depois da morte o juízo. Você pensa que não pode piorar? Vai ler o Salmo 90. O homem vive 70, se for robusto, 80, onde a maioria dos dias são câncer e infarto, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Olha as notícias ruins chegando. Sabe qual é o problema da maioria de nós? Nós só olhamos as promessas, mas embaixo das promessas tem umas letrinhas, miudinha, que nós não lê. Você quer ver? Vou provar. Quem aqui tem rede social, levanta a mão por gentileza. Oh, que benção. Para você ter rede social, quando você foi fazer, tinha umas paginazinhas, mais de 50, para tu ler. E no final tinha um quadradinho assim, escrito do lado: li e concordo. Que todos os mentirosos caiam por terra agora, em nome de Jesus. Eu quero fazer uma pergunta a você. Quantos aqui deram X
escrito assim: li e concordo. Levanta a mão. Porque se você não tivesse dado, você não tinha rede social, que é obrigatório. E quantos aqui levantam essas mãos santa, consagrada, imaculada? Quantos aqui leram? Levante a mão. Alguém aí? Cadê? Cadê? Levanta a mão. Você leu? Deus te abençoe. Isso. Louvado seja o Eterno. Então eu quero conversar com vocês hoje sobre Josué. Um homem que a vida, aliás Deus, aliás aqueles que estavam ao seu redor, pediram dele duas coisas: força e coragem. Se você acha que esse é um requisito apenas para Josué, você está enganado. Todos os dias o seu casamento pede de tu força e coragem. Todos os dias sua família pede de tu, sua sogra, seus filhos, cunhado, os agregados que vão junto, as letrinhas miúdas que tu não leu, pede de tu força e coragem. Todos os dias que você vai estudar, que você levanta para trabalhar, aquela vontade de dormir mais, a vida fala força e coragem. Às vezes nós levantamos com o olho fechado e o outro aberto, porque o tempo inteiro. Então eu preciso conversar um pouco com vocês sobre a história desse moço, para te inspirar a você ter força aí. Força aí. Por quê? Porque que não pode ter só força? Porque o que vale um indivíduo forte, medroso? E o que vale um indivíduo valente, fraco? Tem que ter força e coragem, porque coragem sem força e força sem coragem. Então a vida pede para você, para o seu casamento, para tu que é solteiro, para tu que quer achar um homem, porque o homem está extinto. O homem daqui um dia vai para o museu do lado do T-Rex. O que é isso aqui? Um tiranossauro Rex. Isso aqui, homem morto. O que sobrou? Os ancestrais. Uns homens esquisitos, umas mulheres estranhas. O mundo está mudando. Se você não se adaptar, está perdido. Então nós vamos dar uma olhadinha. Se você tiver Bíblia, você abre. Se você não tiver, você não tem. Josué 1:1. E a gente começa aqui. Josué 1:1 diz assim: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente conduzas ou te conduzas por onde quer que... Feche seus olhos agora, feche sua Bíblia não. Senhor nosso Deus, continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção nesta hora, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Preste atenção, porque eu queria lembrar você da história de um menino que foi deixado nas águas por sua mãe, recolhido por uma princesa e treinado para ser um faraó. Seu nome Moisés. Um dos indivíduos mais extraordinários, um dos maiores, se não o maior líder que já pisou nessa terra. O cara viveu e experimentou coisas extraordinárias. O relacionamento dele para com Deus era tão intenso que Deus não tolerou um ato, certo? Não sei se de nervosismo,
mas que fez com que ele não cumprisse o que Deus tinha orientado, e Deus não tolerou isso de Moisés, simplesmente porque poucas pessoas tiveram a oportunidade de viver com Deus o que Moisés viveu. Esse cara viveu 120, mas morreu. 120 anos mais. Queria lembrar você que ele morreu. Entendeu? O Moisés morreu, o Abraão morreu, o Paulo morreu, o Pedro, e nem Covid tinha. E essa turma toda morreu. Davi disse isso para Salomão: eu vou pelo caminho de toda a terra. Tema a Deus e seja homem. A instrução que está sendo dada é o seguinte: eu estou saindo de cena e chegou a sua vez de viver a sua história. É só isso. Os personagens bíblicos nos inspiram, mas o que eles podiam viver com Deus já viveram. Agora chegou a nossa vez. Entendeu? Agora é a sua vez de viver com Deus uma vida incrível, inspiradora, sensacional. Agora é você e eu. As pessoas têm que olhar para mim e dizer: rapaz, eu quero viver com Deus uma vida parecida. É isso que eu quero chamar você hoje, porque o Moisés morreu, e agora Deus vai ter uma conversa séria com Josué. E a conversa, olha o que Deus está falando com Josué. O Moisés já morreu, morreu. Isso, bateu a caçuleta, juntou os calcanhar, morreu. Partiu dessa para melhor, para aquele local que é melhor que aqui, mas ninguém está afim de ir. Porque todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer. É ou não é verdade? Ah, você quer ver Deus? Quero. Então morre. Eu não estou com pressa, eu quero ver, mas eu já sinto Ele, já estou satisfeito. É assim que funciona. O Moisés morreu e Deus vem conversar com Josué. Olha a resenha. O Senhor falou com Josué assim: meu servo Moisés morreu. Agora você passa o Jordão com esse povo para a terra que eu dou aos filhos e toma cuidado para fazer toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Em nenhum momento Deus está chamando Josué de seu servo. O que Deus está dizendo para Josué é: até hoje você viveu sob as ordens que eu dei a Moisés. Até hoje você não tinha muita responsabilidade, porque toda ela era colocada sob Moisés. Mas agora o tempo de Moisés passou, e você aprendeu a ser servo de Moisés, mas está na hora de você aprender a ser meu servo. É muito importante isso. Por muito tempo o que Deus está dizendo para Josué? Chegou a hora, querido, de você tomar as rédeas da sua vida, de suas escolhas, as responsabilidades que recaem sobre você. Por muito tempo nós vivemos debaixo de proteção, instrução e domínio de nossos pais. E era tão bom dependendo do lar. Por isso que a gente tem que saber o seguinte: você que é pai, tem filho, sua casa não pode ser muito ruim, senão os meninos podem querer queimar a etapa e sair antes do que deve. Sua casa também não pode ser muito boa, porque senão os meninos acham que você é cocaína. Você causa dependência. Tem 30 anos, comida da mamãe, roupa lavada da mamãe, tudo da mamãe, e critica nós. Eles digitam assim com os 2 dedos. E nós? Até o braço fica pequeno. Sabe o que eles acham? Que nós somos retrógrados, ultrapassados, porque nós não sabemos digitar com 2 mãos. O que eles não sabem é que eles só digitam com uma, porque nós pagamos a conta. O que Deus está dizendo para Josué é o seguinte: que
querido, chegou a sua vez de assumir suas próprias escolhas, de resolver se você quer viver comigo ou não. Por isso Josué diz no final de sua carreira: vocês eu não sei, mas eu e a minha casa, porque a decisão é nossa. Tem gente hoje, eu quero começar falando de responsabilidade. Tem gente que acha que a responsabilidade da vida dele está em Deus. Deus faz tudo, eu só tenho que ter fé. Esse dia eu fui visitar um rapaz, ele falou: pastor, a Bíblia diz que a fé remove montanha. Eu falei: falou. A Bíblia diz: se eu tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, eu vou falar para esse monte sair daqui e que aí sai. Eu falei: é. Ele falou: pois é, pastor, estou precisando arrancar aquele morro ali. Eu falei: você tem fé? Ele falou: eu tenho fé, uma máquina e 2 caminhões. Menino, você acredita que eu voltei depois lá, o morro sumiu? Porque só na fé. Eu espero que você esteja entendendo. Seu casamento, para melhorar, tem que ter muita fé, muita oração. Nossa, mas também tem que ter muita dedicação, muito trabalho, muito posicionamento. Tem gente que acha que tudo é Deus e põe a responsabilidade em Deus. Vai casar, eu quero a pessoa que Deus escolheu para mim. Deus não anda se metendo nisso, não. No começo até que ele ajudava, porque tinha pouca mulher. Mas não deu muito certo com Adão. E Deus falou: a partir de agora eu vou fazer self-service. Cada um pega o seu, leva. E está tudo certo, casa e louvado seja o eterno, ok? Você está rindo de quê? Estou falando a verdade. Responsabilidade, tudo é Deus. Tudo. Ou o mundo espiritual, se não é Deus, é o Satanás. Estou todo endividado, o inimigo me endividou. Nossa, o que o diabo comprou no seu cartão? Nossa. Ah, pastor, o inimigo está furioso. Menino, eu nunca soube que ele estava calmo. Esse dia uma irmã falou comigo isso. Essas irmãs terroristas, xiita, olhou para mim com aqueles olhos que parecia de raio-x que olhou eu. Aí eu tô lá e ela falou, veio assim, né? Aquele olhar assim, olhando para mim. E a gente fica tão constrangido que nós tiramos o olho, né? Que todos nós tem algo de que se envergonhar, né? Nós só acusamos o outro por causa do pecado dele ser diferente do nosso. E aí eu fechei. Aí a irmã falou assim: pastor, cuidado e fique em vigilância, porque o inimigo está furioso com o senhor. Quando ela falou, eu falei: ô irmã, ele também está furioso com a senhora. Vem querendo botar medo em mim, não. Ele está furioso com todo mundo. Ô querido, pare de botar responsabilidade no mundo espiritual. Ele tem muita influência, sim. Mas a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao daqueles que o... E a Bíblia diz que o Satanás está ao... Quem é que está pertinho de tu, sim? Fala assim: o Satanás. Ninguém falou, né? Só algumas poucas pessoas, porque às vezes não está prestando atenção. Esse dia eu fui num culto e vi que o pessoal estava meio desatento. Falei: quem quer ir para o inferno, fala amém. Lotou 2 ônibus. Ô querido, durante o culto você tem que estar focado no que está falando, no que está ministrando, que é um ambiente, um momento, e sua história pode mudar. Não divida a atenção do culto com ninguém. Então o mundo espiritual tem influência? Sim. Mas tem gente que quer colocar toda a influência lá. Já tem gente que acha que ele não tem responsabilidade nenhuma. Nada. Tudo é problema dos outros. Chegou a hora de você assumir sua responsabilidade.
É isso que Deus está falando com Josué. Josué, o Moisés cantou para subir. Ele era meu servo e você servia a ele. Aliás, essa é uma grande lição que Deus está dizendo. Se você não é capaz de servir a homem, você ainda não está pronto para me servir. A primeira parte de um servo de verdade, a Bíblia não diz assim: como é que você vai amar Deus que você não vê, se você não ama o próximo como que vê? Se você não é capaz de sujeitar uma autoridade, você ainda não está apto a ser servo de Deus. Hashtag fica a dica. Deus está falando, Josué, agora você vai para a nova fase. E a nova fase, primeira coisa que ela vai requerer de nós: a avaliação de quem está perto da gente. Se converte para ver como é que a sua família fica. Levantou a mão lá na igreja. Agora está achando que está salvo e nós tudo está perdido. Bonito, 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 bonito. Levou 6 meses para me pagar um dinheiro. E agora está achando que foi para a igreja, levantou a mão 7h30. Saiu às 9 com asa nas costas. Aí você vai para o trabalho e diz: não, agora eu não quero mais esse tipo de conversa. Está todo mundo de olho em tudo. Aí você diz que seu Deus é poderoso e todo mundo está caçando o poder dele na sua vida. Uma grande nuvem de testemunha. O Moisés morreu. E pensa num cara maneiro, o Moisés. Moisés, a água virou sangue, a rãzinha apareceu, mosquinho, tumor. O cara era, pensa, extraordinário. O mar vermelho abriu e agora ele foi embora. Quem é que está lá? Josué, e todo mundo de olho no Josué, porque está todo mundo de olho em tu. Esse dia eu estava atravessando a rua lá onde eu moro. Aí do outro lado, eu sou nascido e criado lá, um rapaz que estudou comigo olhou para mim e falou assim: tu mudou, hein, Cláudio? Falei: mudei? Mudou. Eu falei: por que só atravessei a rua? Pô, porque estava passando um mulherão ali, tu nem olhou. O cara estava olhando. Se eu ia olhar para uma mulher que estava passando, irmão. E eu confesso que não olhei porque não vi. Porque eu me converti. Mas meus olhos ainda gostam de olhar uma mulher bonita. Eu não posso cobiçá-la, mas olhar, não fiquei cego. Quando ele falou a mulher, eu olhei assim rapidinho. E nem era muito cavalona não, era mais ou menos. Mas está todo mundo olhando para você na igreja, ninguém fala nada contigo, mas todo mundo olha para o seu casamento, olha para a sua hora de oferta. Eu queria ver se um dia nós fizéssemos na igreja uma oferta aberta, o constrangimento que não ia causar. Falar para você assim: pega a sua oferta, e você... O que a mão direita faz, a esquerda não deve ver. Aí depois que você fizesse, hoje nós vamos mudar o contexto e vamos fazer uma oferta aberta. Troque a sua oferta com o seu irmão. Nós ia saber os avarentos, miseráveis. Aquela pessoa que tem a aparência de ser fiel e não é. E talvez você fosse encontrar uma oferta extraordinária na mão de alguém. Pare para pensar nisso. Quando nós olhamos, agora está todo mundo de olho na gente. Todo mundo de olho em tu. E aí sabe o que alguns falam? Não olhe para mim, olhe para Jesus. É lindo. Quem aqui já viu Jesus? Eu nunca vi. Entendeu? Eu vejo como ele se manifesta nas pessoas. Então tem que ter coragem, como Paulo falou: olha para mim, sede meus imitadores, como eu sou de responsabilidade. Está na hora de nós entendermos que está todo mundo prestando atenção em nós. Verso 17 ainda do capítulo 1 de Josué, olha o que o povo diz: como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti, tão somente, note que é condicional, tão somente que o Senhor
teu Deus seja como foi com Moisés. Todo homem que for rebelde às tuas ordens e não ouvir as suas palavras, em tudo quanto lhe mandares, morrerá. Então somente esforça-te e tem bom e força e coragem. Olha só, o povo todo está falando: nós vamos te obedecer, como obedecemos mas tem uma cláusula. Isso só vai acontecer se Deus for com você, como foi e nós estamos de olho. Está todo mundo olhando. Entendeu? Então tenha responsabilidade. Veja qual é as fotos que você posta na sua rede social. Quais são as fotos e vídeos que você curte. Porque tudo isso está glorificando e honrando o nome do Senhor, o nome da igreja que você faz parte, o nome do seu pastor, o nome da sua família, o seu casamento. Esse dia vim eu na rua e olhei de longe assim, uma ovelhinha minha, lá da igreja. Olhei e falei: aquela ovelha é minha. Mas eu falei: mas alguém tosqueou. A irmãzinha está quase pelada. Falei: nossa, pegaram minha ovelha e arrancaram a lã dela. Você está rindo, não ri não? Me deu uma dó, ainda passou por mim de óculos escuros. Parecia uma cobrinha assim, ó. Falei: Jesus, o mundo mudou. Todo mundo está olhando para nós. E todos esperam de nós uma coisa importantíssima. Sabe o que é? Resultados. A vida é feita de resultado e aceitação. Para o mundo lá fora, todo mundo quer saber produtividade, resultados. Para nós, resultado é importante, sim ou não? Mas antes de ter resultado, nós queremos ser aceitos por Deus. Para nós, resultados, ganhar o mundo e perder a alma não faz sentido. Mas eu estou a fim de ganhar o mundo sem perder a alma. Pastor, isso pode? Claro que pode, menino. Porque tem gente que acha que tem que perder. Você não pode ter um bom carro, uma boa casa, você não pode comer bem, você não pode nada, você tem que se desgraçar aqui. Isso. Sofra, 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 sofra. Isso é filme de terror ou evangelho? The Walking Dead. Aliás, tem gente que chegou à conclusão que veio nesse mundo para sofrer. Mas sofrer é verbo, e verbo só faz sentido se for conjugado. Então nunca conjugue o verbo sofrer, pelo menos na primeira pessoa. Na segunda, manda bala. Eu não sofro. Tu sofre. Ele sofre. Nós não sofremos. Vós sofrer. Fica bonito. Nós temos que levar a nossa vida para porque está todo mundo olhando para nós. Presta atenção. Deus falou com Moisés assim: Moisés, o povo está com sede aí, né? Dá um pulinho ali, ó, e dá só uma pancadinha na rocha para a água sair. Moisés foi lá, deu uma pancadinha, a água saiu, falou: pode beber aí agora. Sedentos. E todo mundo bebeu, falou: cara, Moisés é o cara, hein? Resultado e aceitação, junto. O tempo passou, o povo teve sede de novo. E Moisés foi lá falar com Deus: Senhor, e aí? O povo está aí, ó. Deus falou: agora você dá um pulinho lá naquela outra rocha e fala com ela assim: sai água. Mas ele foi lá, e quando ele foi lá, provavelmente ele estava motivado pela ação anterior. Já que deu certo uma pancadinha, para que eu vou falar? Dou outra pancadinha. Alguns dizem que ele estava nervoso. E você tem o direito de ficar nervoso. Você só não pode achar que o seu nervosismo tem que fazer você desobedecer a Deus. Moisés estava nervoso? Estava. Que gritasse com a rocha: rocha, filha da mãe, sai água! Mas não precisava desobedecer. Tem gente que fica nervoso: saí para fora de mim. Então quem entrou? Aliás, nossa mentalidade de crente é um negócio muito estranho. Esse dia eu estou num culto, um cara falou assim: agora vamos entrar na presença de Deus. Aí eu perguntei: eu estava onde?
É umas coisas que a gente fala sem pensar. É muito esquisito. Mas agora, quando Moisés dá uma pancada na rocha na segunda vez, sai água. Sim ou não? Sim. Saiu muita água. O povo foi lá e bebeu. Resultado extraordinário. Mas Deus tirou Moisés do grupo, levou para o privado. E falou: chega aí, Moi. Ô irmão, eu mandei tu bater ou falar? Moisés era meio gaguinho. Deus falou: meu irmão, vira homem, rapaz. Da segunda vez ele teve resultado, sim ou não? Mas ele teve aceitação? Porque para nós não vale resultado sem aceitação. Para nós primeiro nós vamos ser aceitos por Deus e vamos fazer tudo como Ele diz que tem que ser feito. Resultado para nós é importante, mas vem depois. E todo mundo está de olho no Josué. E agora o que que tem? O Jordão. E Deus falou com Josué assim, deixa eu adiantar. Deus falou com Josué: aí Josué, hoje, desculpe que eu estou falando numa linguagem carioca, você que está aí na internet, sei lá onde você está, louvado seja Deus, te abençoe. Mas a tradução bíblica aqui é Cláudio Duarte. Deus falou para Moisés: aí Moisés, hoje o bagulho vai ficar doido, mano. Hoje eu vou começar a engrandecer seu nome perante esse povo que está de olho nos resultados. Hoje o negócio vai ficar legal, extraordinário, sensacional. Vão passar o Jordão a pé enxuto. Primeiro milagrinho do Josué. Josué falou: agora que eu arrebento. Chegou lá, mandou o sacerdote ir com a arca, falou: a hora que pisar a planta do pé, o Jordão abre, o povo passa e o resultado vai ser extraordinário. Isso. O povo parou, os sacerdotes pararam, a água parou, o povo tudo passou e os outros deviam estar falando: caramba, olha aí, o Josué. Mas alguns deviam estar falando: Moisés abriu o mar. Porque quando Deus estiver fazendo na sua vida, tem gente que vai amar e vai achar que é Deus. Tem outros que vão falar assim: ô Satanás, isso não merece. Tem sempre uns filhos do cão. Pastor, não tem filho do cão na igreja. Claro que tem. Você acha que o cão não faz filho? Assim, ó. Tem gente que não trabalha para o cão o tempo inteiro, mas é freelance. Tem uns contratos temporários. Isso aí. Ô gente, ó, lá na igreja, aqui não tem não, mas lá onde eu pastorei, tem uns membros que se o diabo pedir referência para levar para o inferno, eu falo não. Quer levar para o inferno? Ele leva não. Deixa para ver se tem outro canto. Que se tu levar em mão, vai dividir o inferno, vai sabotar seu futuro. Cuidado que você pode estar rindo de você. Mas agora vamos lá para a próxima fase. Agora Josué está diante de Jericó. O primeiro milagre foi algo totalmente da parte de Deus. Deus abriu o Jordão, o povo passou. Mas agora Jericó não. As muralhas vão cair, e isso é um milagre. Mas Josué vai ter que entrar com os soldados para possuí-la. Porque tem coisas que vão acontecer na sua e na minha vida de forma sobrenatural. Mas tem coisas que vai ser parceria. Deus faz a dele e você faz a sua. Eu acho mó barato a estratégia de guerra que Deus usa em Jericó. Porque eu fico imaginando a primeira vez que o povo chegou marchando. E aí provavelmente o rei de Jericó falou: gente, vamos embora, sobe nas muralhas, aquece o óleo, vamos lá, o azeite, vamos jogar, flecheiro, aposto. E eles vão lá e uma voltinha. E vão embora. Segundo dia, lá vem o Israel. E o povo: gente, sobe aí, aquece o azeite, flecheiro, tudo. Voltinha. Terceiro dia, voltinha. No quarto dia, eu imagino o cara gritando: sobe, aquece.
Todo dia voltinha. Me parece que é uma estratégia para desestabilizar, para achar que o ataque não vai acontecer. Essa é uma estratégia do diabo, muito comum nas nossas vidas. No 7º dia, a muralha caiu, sim ou não? Foi um milagre, sim ou não? Mas Josué levou seus soldados e conquistaram Jericó. E agora o negócio ficou bonito. 2 vitórias consecutivas. Josué parece até flamenguista. Um tempo atrás, nesse momento, já eu vou puxar. Os vascaínos, fica tranquilo. Já vou voltar para a realidade. Certo? Olha só. Ele está ganhando, sim ou não? E tudo é maravilha. Porque se tem uma coisa nessa vida que é boa, é ganhar. Só o que não for gordura, o resto é maravilhoso. Para ganhar não tem ciência. É lindo, você está ganhando, tudo é maravilhoso. Até 2 lutadores de MMA que terminam todo arrebentado no final da luta. Você sabia que o cara que ganhou normalmente se recupera mais rápido que o cara que perdeu? Porque ele olha para aquela cicatriz e diz: caraca, isso aqui tá... Mas também arrebentei o outro, ganhei o cinturão. E o outro está lá olhando para as dele: apanhei igual um cachorro. E não ganhei, foi. Ganhar é bom demais. Só que aqui nós vamos aprender uma grande lição de vida. Nós precisamos de força e coragem para ganhar, mas de força e coragem para perder, porque a vida não é feita só de vitória não, só de sucesso não. Agora ele é ganhador. E aparece uma minúscula cidade chamada Ai ou Ai, como queiram, um lugarejo pequeno. Josué manda seus espias para observar, e eles dizem: olha, ô Josué, manda pouca gente, porque tem pouca resistência. Para quem atravessou o Jordão e já venceu Jericó, nós estamos aí, autoestima dos soldados lá em cima. Não manda todo mundo não, para não ter problema com fogo amigo. Vai um pouco soldados. Josué falou: 3.000 dos bons, e manda para Ai. Chegarem em Ai, meu filho, pensa nos soldadinhos de Ai que arrebentaram o exército de Israel. Mataram 36 na hora, correram, pressionaram ele numas pedreiras, e o povo voltou. Os soldadinhos. Perdemos, Josué. Perdemos. Porque tem gente que sabe muito ganhar, mas basta viver uma crise que não sabe como se comportar. Parece que Deus foi embora. Que história é essa, meu irmão? Deus continua onde sempre esteve, no controle de tudo. Mas é essa luta que eu estou atravessando. Claro que você tem que... Ô gente, desculpa que eu mudar o contexto, mas qual foi o momento sexual que você teve com sua esposa mais gostoso? Aquele depois de uma briga, a reconciliação, a comemoração. Oh meu Deus, que maravilha! Louvado seja o Eterno, meu amor, te amo, lindo, maravilhoso, forte, Sansão. Isso. Nada melhor do que uma crise para nos levar para a próxima fase da nossa vida. Os nossos problemas não veio para nos destruir, eles veio para nos levar para a próxima, desde que não seja causado por irresponsabilidade nossa, porque aí Deus tem que agir igual o GPS, corrigindo rota. Tem gente que Deus fica o tempo inteiro: pastor, eu só ando em círculo. Olha para o Waze. Deus está tentando dizer: miserável, vai lá, conserta. Toma, tira nessa cabeça sua. Não, errei. Tem uns irmãos que entram no meu gabinete, eu fico esperando. Estou internet celestial. Corrigir a rota para mandar você de volta para o lugar certo. Josué agora está com um problemão. A primeira derrota, e ele só tem 2 vitórias. O nome dele ainda está se firmando no negócio, e todo mundo está de olho. Quando ele enfrenta a primeira derrota, e é aqui que eu quero, já ir fechando com vocês, é mostrar que lição esse camarada vai nos dar. Primeiro, quando ele vence Jericó, ele faz uma celebração.
E se você celebrar as vitórias, elas ficam mais afixadas na sua, para você ter as vitórias como base para a hora difícil. Por exemplo, Davi foi enfrentar o gigante, sim ou não? Sim ou não? Mas qual foi o primeiro animal que provavelmente ele matou? Uma ovelha, gente. Ele era, já quer botar ele no leão, no urso. Ele era pastor criava ovelha para comer, para alimentar a sua família. Então ele deve ter, vem cá, ovelhinha, vai morrer agora. Sim ou não? Depois ele deve ter enfrentado, matado ou expelido o maior inimigo da ovelha, qual é? O lobo. Depois ele foi para o leão, depois ele foi para o urso, depois ele foi para o gigante. Tem gente que já quer entrar matando gigante. Quem é você na fila do pão? Tem gente que faz coisa tão errada. Esse dia uma menina falou comigo, contou as dores dela. E o que o senhor acha, pastor? Eu falei, menina, eu sinto muito, mas não sinto nada. Tudo errado, tudo errado, tudo errado. Você tem que aprender a celebrar a vitória. Davi foi enfrentar o gigante. Ele disse para Saul, aí Saul, segura a onda, mano. Ele não falou da ovelha e do lobo, provavelmente, porque era baixo escalão. Mas tem leão e urso, irmão. Entendeu? E eu mato esse gigante porque só matei o leão e o urso porque Deus era comigo. E o Deus que era comigo continua sendo comigo. E esse gigantão, ele é forte, ele é campeão, ele é grande. Mas ele não é dois e eu sou, porque sou eu e Deus. E um com Deus é maioria e dois com Deus é covardia. E eu vou lá e vou arrebentar, vou dar uma pedrada naquele cabeção que vou arrebentar tudo. Ninguém acreditava nele, sim ou não? Sim ou não? Então você não precisa de torcida dos outros, você precisa de Deus do seu lado. Se os outros acham que você vai vencer ou não, isso aí não é problema seu. Você é que vai lá. Apanhou aquele cabeção, aquela paracetamol com força para acabar com dor de cabeça, e entrou no arraial, as mulheres tudo na janela gritando, Davizão, gostosão, maneirão. Tira uma foto comigo para botar no perfil. Eu fico imaginando, minha cabeça é doida. Não liga não, liga não, liga. Você que está visitando, não sou pastor não, sou visitante. E ele nem me traz de noite, que é para você conseguir dormir. Por isso que à noite quem prega é ele. Entendeu? Querido, para com essa fatalidade. Minha vida é um caos. Nossa, e isso, fulano morreu. Morreu, irmão. A gente sente porque morreu, mas morreu. Já te falaram que você vai morrer? Essa pessoa só foi primeiro. Nossa, fulano morreu. Um dia eu vou morrer, a notícia vai chegar aqui. Vai demorar muito. Provavelmente eu vou saber da sua primeiro, que você vai saber da minha. Eu falo isso, eu quero ir com minha mulher até o último dia de vida. Certo? Ou na alça, ou no caixão. Eu vou ser falando para você, eu quero que ela morra primeiro, porque eu não quero vê-la sofrer com a minha ausência. Então é a minha preocupação. Para de olhar a vida, Deus está no controle da sua vida. Ele é o seu Deus, é o Todo-Poderoso. Então aprenda a perder. Perdeu. Aí volta chorando todo mundo. Perdemos, Josué. Josué, que não é bobo, vai para a presença de Deus, a arca, chama a turminha dele que era da responsa e diz, vamos conversar com o Eterno que esse troço está ruim. Senhor, nós perdemos, nos lascamos naquela cidade pequenininha, 2 vitórias, e agora sou o Flamengo nessa fase ruim. Caramba, como é que é esse negócio aí? Eu acho mó barato, porque tem gente que quando vai reclamar, reclama com a sogra, entra na fila do banco e conta a vida para os outros. É impressionante. Na fila do banco. E agora tem que ficar longe. No banco, a senhora. Meu nome é Antônia. Fila grande, né? Nossa, moça, estou numa luta tão grande. Você viu na mulher um oráculo, é isso? Fala com quem resolve, não gasta energia em lugar errado não.
Ah, me criticaram. Você precisa da aprovação de quem está te criticando? Se você não precisa da aprovação de quem te critica, tampouco a crítica dela vai te doer. Que história é essa? Josué foi lá e foi falar com Deus. Senhor, onde é que está o problema? Porque se eu estou perdendo algum problema, tem. O senhor está querendo me ensinar alguma? Tem muita gente que quando vive uma crise, não quer procurar o porquê. Não tem coragem de identificar o problema. Você sabe por quê? Porque ela tem medo de descobrir que o problema de sua derrota é ela mesma. Então finge que não vê. Por que eu estou até aqui? Por que eu cheguei aqui? É lógico que tem tudo a ver com a misericórdia mas tem a ver com a minha postura. Nós estávamos conversando sobre isso, sobre relacionamento, sobre parceria, sobre proximidade. Sabe, quando o meu casamento está meio ruim, porque de vez em quando eu ministro para casal, nossa, sou reconhecido como uma das maiores autoridades em família do Brasil. Mas de vez em quando lá em casa, fica ruim. Entendeu? Minha mulher perde o brilho. O corpo dela já não fica muito legal. O meu também. Parece que eu tomei assim, uma dose grande de sal. Certo? Mas aí eu olho e digo, como é que está meu casamento? Tá bom não, hein? Por que ele não está bom? Por causa da distância, por causa disso, por causa daquilo outro. O que é que me trouxe para onde eu estou? É só tomar uma providência que eu vou sair de onde estou para ir para onde eu quero estar. Onde sua vida hoje, conjugal está? Onde estão os seus filhos? Onde estão as suas finanças? Onde está a sua fé? Ele faz uma leitura e vai conversar com Deus. Senhor, o que é? E eu acho isso mó barato. Porque Deus diz, você quer saber? Quer saber? Por que você está perdendo? Então não vou falar não. Você vai ter que descobrir. Porque novamente é uma parceria. Aí Deus não podia falar, Acã, Josué, vou falar só a primeira letra do nome, Acã. De durar, podia ou não podia? Mas ele não fez, ele falou, Josué, tu vai ter que descobrir, tem algo de errado, que precisa ser consertado, e enquanto você não tirar isso do meio do arraial, você não vai ganhar de ninguém, porque a vitória que você tem não é por suas forças, é pela minha presença. Josué chama família por família, chega a turma toda, e chega o Acãzinho. Josué falou, aí Deus já falou, aí, Josué. Olha o sem vergonha aí. Josué falou, Acã, a casa caiu, mano. O que tu fez? Ele falou, eu olhei uma capinha, uma tacinha, um ciclozinho, eu tomei, escondi, né? Escondi lá debaixo da minha... Josué falou, foi. Sua família sabia? Os coniventes? Chama todo mundo. Trouxe todo mundo para fora do arraial e matou tudo a pedrada e tacou fogo. Parece coisa do morro da Baixada Fluminense. Josué parecia o chefe do tráfico. Não é verdade? Ô gente, pensa só. Criança levando pedrada. Mulher levando pedrada. Cadê os direitos humanos? O ECA, o Instituto lá da Criança e do Adolescente, que não existia quando nós apanhou. Agora na hora de nós bater, é crime, pode bater nas crianças não. A Bíblia diz que toda criança tem que apanhar porque nasce doida, está lá escrito, Provérbios, a vara da disciplina tira a loucura do coração da criança. Se a vara da disciplina tira a loucura, porque a criança é doida, para consertar. Eu não estou promovendo violência doméstica, eu estou falando de disciplina. Quem aqui apanhou, levanta a mão. Você ficou doida, virou serial killer? Não. Josué tacou pedra nas crianças, sim ou não?
nas mulheres, no Acã. Mas se fosse nós, nossa, estou com uma pena de dar uma pedradinha. Nossa, que dó. Faz uma aplicação, não tenha pena de tirar da tua vida aquilo que está te trazendo derrota. Se está na tua vida e está te trazendo prejuízo, não tenha pena. É esse namoro que não está legal, termina. Ah, pastor, estou com 28 anos. Certo? Se não for esse, quem será? Menina, melhor é ficar solteira do que com um camarada ruim. A Bíblia diz que é melhor morar no deserto do que com uma mulher rixosa. É pior que goteira. Tuf, tuf, tuf. Isso quando você não casa hoje com um homem, depois descobre que ele não é. Casou com o Carlos e acorda com a Soninha. Pastor, o que você está fazendo? Eu não estou de homofobia, só estou dizendo para você que é uma grande realidade. Hoje você tem que saber, minha filha. É para viver com você até que a morte o separe. Faz uma pesquisa de campo. Descobre quantas pessoas ele namorou. Se o menino passa o cerol. Se a menina tem os valores que você quer. Casa primeiro, depois pergunta, pastor, o que eu fiz da minha vida? Casou. Agora hashtag chupa essa manga. Vou fazer o quê? Então não tenha medo, certo? De enfrentar e de descobrir o que te traz derrota e prejuízo. Talvez essa sociedade ruim, talvez é sentar do lado dessa pessoa na igreja, que tem gente que se você sentar, ela é tão tua amiga e tão maneira, que você fica. E o culto está lá, poderoso Deus. E aí, menina, tudo jóia? Vamos lanchar depois? Levanta a mão. Vamos lanchar, não vamos lanchar? Vamos chamar fulana. Quando você levantar a mão, Jesus voltou. Agora nós vamos lanchar sozinha. Meu irmão, se está fazendo mal para a sua vida com Deus, tira, não tenha pena. Se está fazendo mal para o seu casamento, tira, não tenha pena. Está fazendo mal para os seus negócios, tirem. Para os seus estudos, tire, taque pedra e elimine. Porque é muito bonito você olhar para alguém que diz assim, ah pastor, eu sei que eu estou errando. Vamos para a fase 2 do game? E agora o que você vai fazer? Não sei, pastor. O erro foi meu. Jumenta, achar o erro já foi fantástico. Mas agora nós vamos para a próxima fase, entrar num processo de conversão. Posso ouvir um amém? E agora, depois que ele busca descobrir, localiza e destrói, o texto diz que Josué vai para Ai de novo. Mas agora ele não vai com 3.000, ele vai com 30.000. Josué falou, agora mano, não vou cometer o mesmo. Já trouxe Deus de volta para o nosso lado. E agora nós vamos com força total, que a notícia vai longe. Menina, entraram aqueles 30 homens, ai, e foi ai, arrebentou tudo. Ele perdeu a batalha, sim ou não? Sim, mas venceu a guerra. É isso. Você está abalado por algo que aconteceu? Reúna as forças que te sobrou, segure na mão de Deus e vá com força total, porque Deus vai te dar vitória. Coloque isso no seu coração. Eu preciso impulsionar você a sair daqui hoje invocado. Ah pastor, lá em casa só eu que sou evangélico, que sou crente. Então chega hoje em casa, vai num cantinho e fala assim, está tudo dominado. Dominado lá no quarto, está dominado. O filho lá do meu filho está dominado. Chegamos, Senhor, chegamos. Envia aí os seus anjos. Isso. Vai naquele travesseiro onde dorme aquele infeliz. Ele vê pornografia lá naquele telefone dele. Queima. Não queima o telefone não, que é prejuízo. Ah, pastor, lá onde eu trabalho o ambiente é muito ruim. Chega lá com Deus. Vai embora quem não tem que ir, chega quem tem que vir. A situação vai mudando. O problema é que nós estamos indo sozinhos. Eu termino aqui, fui viajar um tempo atrás, eu cheguei no aeroporto,
atrasado, trânsito ruim, ali para a linha vermelha. Até saí cedo, mas o tranca-rua estava solto. E aí cheguei atrasado, falei com a garotinha assim: ô menina, faz meu check-in aí. Ela falou assim: fechou. Falei: fechou o quê, garotinha? Fechou, moço, não dá mais para fazer. Até meia hora antes. Falei: garotinha, bota eu nesse voo aí. Eu estou indo para os confins da terra. É num local aí que eu não vou falar porque o pessoal assiste de longe e pode ficar ofendido. Sabe? Aquele local, assim, longe. E eu falei: bota eu aí, garotinha. Ela falou: moço, fechou. O sistema fechou. E eu fui com a minha insistência, deixando ela nervosa. Entendeu? E ela foi me deixando, que eu precisava ir. Falei: garotinha, bota eu no voo, que o avião está lá enquanto nós estamos discutindo. Ela falou: moço, o senhor não está entendendo. Eu não consigo mais fazer. Aí eu virei. Falei: Jesus, olha, nós ia lá naquela cidade lá, mas agora o senhor vai sozinho nesse voo aí, porque eu não consegui ir mais não. Essa garotinha não quer deixar. O senhor viu que eu acordei cedo, não foi nem problema meu. Acordamos cedo. O senhor já estava acordado, porque enquanto eu dormia, o senhor cuidava de mim. Mas essa garotinha aí está dificultando as coisas. Nós precisamos ir, hein? Senão o senhor vai sozinho. Enquanto eu estou falando, ela devia estar pensando que eu estava louco. Aliás, eu estava pensando que eu estava louco. Quando eu voltei, tinha duas garotinhas. A segunda garotinha, quando me viu, ela falou: pastor Cláudio, eu gosto demais do senhor. Eu falei: garotinha, eu ainda não gosto de tu, mas se tu me botar nesse voo. Ela falou: só tem bagagem? Eu falei: tem nada, só essa sacolinha aqui. Ela digitou lá um código para desobstruir. E a outra garotinha, eu quis saber dela se ela estava achando bonito ou feio. Estou dando confiança para espectador da minha vida. Eu vou subir no palco e vou desempenhar com Deus tudo aquilo que Ele tem para mim. Eu vou protagonizar com Deus minha própria história. Ela me deu o ticket. E eu falei: muito obrigado, querido, gosto muito de você. Quando eu virei as costas, porque eu corri, mas antes de correr, eu dei uma notícia para Jesus. Falei: Senhor, eu bem vou com o Senhor.